vamos continuar. Item 2.7 no crime do artigo 18. 2.7, crime do artigo 18 da Lei 13.869 de 2019, a nossa nova lei de abuso de autoridade. O que eu vou ter aqui? Veja só. Aqui eu tenho apenas conduta criminosa no caput. O que eu vou ter no caput? Aqui eu tenho a conduta de submeter preso a interrogatório policial no repouso noturno. Vamos parar por aqui, tem uma outra partezinha, mas vamos analisar essa primeira situação. Então, submeter preso, então aqui eu tenho preso, né, como vítima da lei de abuso de autoridade, do ato de abuso de autoridade. Submeter preso a interrogatório policial. Veja, é apenas interrogatório policial, não é interrogatório da fase judicial, não. Aqui o artigo 18 restringiu ao interrogatório policial. Muito cuidado com isso, né? Da fase investigativa e, além disso, é realizado por polícia judiciária, interrogatório policial. E vai ter que ser realizado no repouso noturno. Veja, o que é repouso noturno? Esse aqui é o elemento normativo que tem que ser esclarecido pelo intérprete, né? O legislador aqui não trouxe pra gente o conceito de repouso noturno. Se você pegar alguns doutrinadores, eles argumentam que repouso noturno é o período lá de depois de 22 horas, antes das 6 da manhã, né? Esse seria o período de repouso noturno. Outros doutrinadores vão entender que varia de região para região. Em determinada região, o repouso noturno é em um horário, né? Uma região mais rural, né? Em outra região, você tem um horário diferenciado. Enfim, nós vamos ter que acompanhar a evolução da doutrina, da jurisprudência. A lei está apenas no seu início para ver o que eles entendem como repouso noturno. Mas o que você tem que saber aqui? Vamos imaginar um período de madrugada. Então veja, submeter um preso a interrogatório policial, por exemplo, na madrugada, no repouso noturno, é crime. Não pode. Beleza? É um crime, uma novidade aqui da nossa nova lei de abuso de autoridade. Vai ter que ser durante o dia ou ainda pode ser durante a noite, mas não pode ser no repouso noturno, como por exemplo de madrugada. Veja, o artigo ainda continua. Salvo, deixa eu apagar aqui e deixar bonitinho, salvo duas situações. Primeiro, salvo se capturado em flagrante, salvo se capturado em flagrante. Então imagine só que nós tenhamos ali uma unidade da Polícia Militar, por exemplo, que traz ali na delegacia de polícia, conduz capturado em flagrante, sujeito preso na madrugada, durante o repouso noturno. O delegado de polícia, os agentes de polícia vão realizar, o escrivão vão realizar o procedimento ali do flagrante. Imagine que é de madrugada. Será que o delegado de polícia vai poder ouvir o sujeito que foi capturado em flagrante em interrogatório policial de madrugada? Nessa situação, sim. Se foi capturado em flagrante, aí tudo bem, não tem que esperar amanhecer, por exemplo, para realizar o interrogatório policial, mas isso é exceção, só se for capturado em flagrante. E eu tenho outra exceção também, que é quando o preso estiver assistido, e ainda coloque o mais aí, consentir. Então veja, se o preso estiver assistido por defensor, embora o artigo 18 não cite defensor ou advogado, dá a entender que é assistido por defensor ou por advogado. Se ele está assistido por defensor ou por advogado, e além disso ele consentir em se submeter ao interrogatório policial, aí tudo bem. Pode ser realizado no repouso noturno. Está lá ele no repouso noturno, né, junto com seu advogado, e ele está assistido por advogado, ele consente em prestar suas declarações em interrogatório policial no repouso noturno. Aí tudo bem, mas veja, é uma exceção. Beleza? O que nós temos que falar aqui ainda? Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui
Quem pode cometer o crime do artigo 18? Olha que coisa interessante. Apenas agente ou autoridade policial. Policial. Perceba que eu tenho uma restrição maior quanto ao sujeito ativo. Não é qualquer agente público. Vai ter que ser necessariamente agente ou autoridade policial. Por quê? Porque nós temos aqui um interrogatório o quê? Policial. Só quem, né, está à frente ali e executa o interrogatório policial é agente ou autoridade policial. Cito aqui o entendimento do professor Rogério Greco e Rogério Sanches. Então a gente tem uma restrição maior aqui em relação ao sujeito ativo. Beleza, matamos o crime do artigo 18. Vamos prosseguir. Agora, crime 2.8. 2.8, crime do artigo 19. 2.8, crime do artigo 19. Beleza, o que nós temos aqui no crime do artigo 19? Eu vou ter uma conduta no caput e eu vou ter também figuras equiparadas. Mas nós vamos começar, como de costume, analisando a conduta do caput. Olha só, o que nós temos aqui? A conduta de impedir ou retardar injustificadamente, eu vou abreviar, o envio de pleito do preso ao, coloque aí, juiz competente para apreciar a legalidade de sua prisão ou ainda as circunstâncias de sua custódia. É basicamente isso que nós temos no caput, essa é a conduta do caput. Impedir ou retardar injustificadamente. Então, veja, tem que ser um impedimento ou um retardo de forma injustificada. Ou seja, se nós tivermos uma justificativa plausível, não há crime do artigo 19. Por exemplo, falha nos sistemas de comunicação. Houve uma falha no sistema de comunicação e não foi possível enviar naquele momento o envio do pleito do pedido do preso. Aí tudo bem, não é crime. Aqui é impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito do preso, ou seja, de algum pedido do preso, para o juiz competente por apreciar a legalidade da sua prisão, né, geralmente o juiz da condenação, ou alguma circunstância de sua custódia, geralmente o juiz da execução. Aqui existe também a figura do juiz de garantia, mas no pacote anticrime, mas como está suspenso aí, a gente nem vai entrar nesse mérito. Beleza? Vou te dar um exemplo aqui para que você possa visualizar. E lembrando que aqui a gente tem um desdobramento do direito de petição lá do artigo 5º da Constituição Federal, né? Que qualquer um tem direito de peticionar aos poderes públicos contra a ilegalidade ou contra abuso de poder. Beleza, vou te dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos um preso e esse preso, ele redige de próprio punho um habeas corpus e ele encaminha esse habeas corpus para o diretor do estabelecimento prisional. O diretor de estabelecimento prisional, ele deveria encaminhar esse pedido de habeas corpus para o juiz responsável por apreciar a legalidade da prisão. O que o diretor faz? Retarda, não envia esse pedido, esse pleito do preso ao juiz competente para apreciar a legalidade de sua prisão. Crime do artigo 19, beleza? Um exemplo para você visualizar. Só que nós temos também figuras equiparadas. Figura equiparada do magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de, e aí acrescente, primeiro, tomar providências para saná-lo. Para
saná-lo. Então veja, aqui você tem a figura do juiz, o magistrado. O magistrado que, tendo conhecimento desse impedimento ou dessa demora, ele deixa de tomar alguma providência para sanar o impedimento ou a demora. Aqui é uma conduta omissiva, ele deixa, ele se mantém inerte. Mas nós temos ainda, aqui como crime, a conduta do magistrado que, não sendo competente, não sendo competente, não envia o pedido, o pleito, a quem o seja. A quem o seja. Então veja, nessa segunda situação, imagine que o juiz ele não é competente nem para apreciar a legalidade daquela prisão e nem a circunstância daquela custódia. Só que o magistrado ele toma ciência do impedimento ou demora e ele não envia o pleito do preso a quem o seja competente por apreciar legalidade ou circunstância. Crime do artigo 19. O magistrado que deixa, mesmo não sendo competente, deixa de enviar o pedido ao juiz que o seja competente para apreciar alguma dessas questões. Também foi omisso, também vai responder criminalmente por uma das figuras equiparadas aqui do delito do artigo 19. Beleza? Cuidado com esse crime aqui. Vamos falar agora a respeito de sujeito ativo. Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo aqui do crime do artigo 19. Cuidado, nós temos que diferenciar a situação do caput da situação do parágrafo único. No caput, será considerado sujeito ativo qualquer agente público. Qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica, delegado, diretor do estabelecimento prisional, enfim, a gente não tem uma maior restrição aqui. Agora, em relação ao parágrafo único, o próprio artigo é expresso. Será quem? O magistrado. O magistrado. Então, a própria figura equiparada traz o magistrado como sujeito ativo. No parágrafo único, portanto, nós temos uma outra figura. E eu vou colocar aqui para você, na verdade, acho que cabe aqui embaixo, a respeito da conduta. Qual que é a forma de cometimento da conduta aqui? Veja, aqui nós temos que diferenciar duas situações também. A primeira situação do caput, e em relação ao caput, veja, o crime pode ser cometido de forma comissiva, por ação, quando o agente público impede que o pleito do preso chegue ao juiz competente, ou seja, ele age, ele impede que esse pleito chegue ao juiz competente. Então pode ser cometido de forma comissiva, um crime comissivo, ou também pode ser cometido no caput por omissão, quando o agente público retarda, ou seja, se omite quando deveria enviar o pleito do preso ao juiz competente. Pode ser cometido por omissão também, ou omissivo. No caput pode ser crime comissivo ou omissivo, beleza? Agora, no parágrafo único, aí não. No parágrafo único é deixa de. Eu só tenho omissão. O magistrado se mantém inerte. Ele é omisso. Então, quanto ao parágrafo único, necessariamente eu tenho o quê? Um crime omissivo. Necessariamente. Cuidado com esses detalhes aqui do delito do artigo 19. São vários detalhes que você tem que se atentar, são muito importantes para a sua prova. Beleza? Fechamos aqui também. Vamos prosseguindo. 2.9, crime do artigo 20. 2.9, crime do artigo 20. Beleza. Veja só, o que nós temos aqui no artigo 20? Olha, nós temos uma primeira conduta aqui no caput. Temos uma primeira conduta no caput, que consiste basicamente em impedir sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada, coloque aí,
do preso com seu advogado. Preso com seu advogado. Do preso com seu advogado. Vamos começar aqui pela conduta do caput. Impedir sem justa causa entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Veja, cuidado. Aqui é impedir sem justa causa. Não tem uma causa justificável. Se eu tiver, por exemplo, uma causa justificável aqui, imagine só que por razões de segurança, naquele determinado momento ali, não foi possível, teve que se impedir a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, temporariamente e por razões de segurança. Aí eu tenho uma causa plausível, né? Eu só vou ter crime se for sem justa causa. Além disso, tem que ser o quê? Entrevista pessoal e reservada. Uma entrevista pessoal é o tete a tete, né? O preso com seu advogado. E reservada é sem que ninguém fique ouvindo ali a entrevista, a conversa do advogado ali com o seu cliente, com o preso. Pessoal e reservada. Beleza. Do preso com seu advogado. Veja, esse aqui é um direito garantido lá na Lei de Execução Penal, cujo seu descumprimento, na forma aqui estabelecida do artigo 20, caracteriza o próprio delito aqui do nosso artigo 20. Está lá na Lei de Execução Penal esse direito de entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Mas nós temos que continuar. Por quê? No parágrafo único, temos aqui a conduta de impedir entrevista pessoal e reservada do preso, aqui no parágrafo único, o legislador acrescenta do preso, basicamente, estou esquematizando para você, do solto ou do investigado. E aí coloque com seu advogado, e ainda o artigo acrescenta por prazo razoável. E veja, temos duas situações aqui. Primeiro, antes de audiência judicial. Olha que coisa interessante. Impedir a entrevista pessoal e reservada de preso, de solto ou do investigado, aqui no parágrafo único o legislador acrescenta isso, com seu advogado por prazo razoável, antes de audiência o quê? Judicial. Cuidado, é audiência judicial, é perante o juiz, não é perante apenas o Ministério Público, é perante o juiz. Cuidado com a letra da lei. Eu friso sempre esses detalhes da letra da lei porque é o que vai cair, pelo menos nesse início de vigência. É o que o examinador tem para cobrar de você. Então, impedir a entrevista pessoal e reservada antes dessa audiência judicial caracteriza crime aqui, uma das figuras equiparadas do artigo 20. Claro, o preso tem o direito dessa entrevista aqui com seu advogado antes da audiência. E nós temos também aqui a garantia de sentar ao lado e comunicar. Né? Aí no seu artigo 20 está sentar-se ao lado e comunicar. Então, aquele que impede, aqui nós vamos ver que o sujeito ativo vai ser necessariamente o magistrado. Entrevista pessoal e reservada do preso, do solto, do investigado, com seu advogado, por prazo razoável, e ainda proibir ele de sentar ao lado do seu defensor e com ele se comunicar, é uma figura equiparada aqui do artigo 20. Mas olha o detalhe importante que você tem que levar para a prova. Esse artigo é um pouco extenso, né? Vamos dizer assim. Mas dá para esquematizar bacana ele aqui. Veja, olha só. Exceção. Eu vou trazer aqui duas exceções aonde impedir aqui o preso, solto ou investigado de ter essa entrevista pessoal e reservada antes de audiência judicial ou de sentar ao lado e comunicar, não vai caracterizar crime, exceto, coloque aí, no curso de interrogatório,
Veja, no curso de interrogatório não é garantido a entrevista pessoal e reservada do preso, do solto, do investigado com seu advogado. Por quê? No curso do interrogatório, a defesa até pode realizar perguntas aí para o preso, solto ou investigado. Só que o juiz vai estar ouvindo, o Ministério Público vai estar ouvindo, não vai ser de forma pessoal e reservada, não vai ser aquela entrevista estratégica. No curso de interrogatório não garante isso e não caracteriza crime. Além disso, nós temos também a hipótese de audiência por videoconferência. Videoconferência. Audiência por videoconferência. Veja, principalmente em relação ao sentar ao lado e comunicar, obviamente que em muitas ocasiões, quando nós temos audiência de videoconferência, o advogado, né, não vai estar ali no mesmo lugar do preso, do solto, do investigado. Isso pode acontecer, aliás, é muito comum. Se ele não está ao lado, não tem como ali garantir que o preso, solto, investigado sente ao lado e se comunique ali de forma imediata com o seu defensor. Então também não caracterizará crime. Beleza? Cuidado com essas situações. Vamos lá. Sujeito ativo. Quem que será o sujeito ativo aqui? Temos que diferenciar também. Temos que diferenciar a conduta do caput e a conduta do parágrafo único. No caput, será considerado sujeito ativo qualquer agente público com atribuição de praticar a conduta típica. A conduta típica. Beleza, né? Sem maiores restrições. Tem atribuição de praticar a conduta, ele pode cometer o crime. Mas cuidado, no parágrafo único, necessariamente será o magistrado ou autoridade judiciária, né? Sinônimo, será o magistrado. Por quê? Quem tem a gerência de audiência judicial, né, e também aqui em relação a sentar ao lado e comunicar durante a audiência é o magistrado, ele que pode impedir ou não. Então, no parágrafo único, é o magistrado, é a autoridade judiciária que será considerado sujeito ativo. Cuidado com isso aqui também, beleza? Cuidado. Fechamos 2.9, crime do artigo 20. Agora vamos aqui do outro lado, 2.10, crime do artigo 21. 2.10. Agora vamos analisar o crime do artigo 21. Veja, o que nós temos aqui no artigo 21? Eu também tenho uma conduta no caput e eu vou ter figura equiparada. Mas no caput nós temos o seguinte, nós temos a conduta de manter presos de ambos os sexos, opa, faltou um S aqui, de ambos os sexos, na mesma cela ou espaço de confinamento. Veja, vamos analisar esse tipo penal. Então, manter presos de ambos os sexos, né? Ou seja, sexo masculino e sexo feminino. A conduta é essa. Manter presos de ambos os sexos, masculino e feminino, na mesma cela ou no mesmo espaço de confinamento. Veja, aqui nós temos uma garantia prevista também lá na Lei de Execução Penal, onde a mulher, ela tem que ser acondicionada, a mulher presa, em um local separado, né? Um local específico, não vai ser juntamente com o homem. Isso não é possível de acontecer. Se acontecer, crime do nosso artigo 21. Então, muito cuidado. Beleza. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela, né? A mesma cela você sabe o que é, mas agora, o que é o mesmo espaço de confinamento? Veja só, vou te dar um exemplo para ficar claro. Imagine que nós tenhamos ali uma mulher que está presa e um homem que está preso. E aí os dois, no mesmo dia,
ele no mesmo período, na tarde, por exemplo, eles têm que ser ouvidos lá em juízo, né? Vamos prestar aí um interrogatório, por exemplo. Eles têm que ser ouvidos em juízo. Aí o que os agentes penitenciários fazem? Eles fazem o seguinte, olha, para evitar duas viagens, vamos colocar os dois presos no baú da viatura, né? Na cela, né? Vamos dizer assim, da viatura, os dois colocam juntos lá para a gente não ter que utilizar duas viaturas. Eles vão lá, passam no presídio masculino e coloca o preso ali, homem, né, no baú da viatura, passam no presídio feminino e colocam a mulher que está presa junto com o homem no baú da viatura. Nesse caso, eles mantiveram preso de ambos os sexos no mesmo espaço de confinamento. Não é apenas cela, pode ser espaço de confinamento. Exemplo, o baú da viatura, né? A cela da viatura. Colocar homem e mulher junto ali, os dois estando presos, né? Só se aplica a presos, caracteriza o crime do artigo 21. Então, muito cuidado. Beleza. O que mais que nós temos aqui ainda? Veja. Parágrafo único. No parágrafo único eu tenho a conduta de manter, basicamente, estou esquematizando aqui para você, manter na mesma cela menor, e quando eu falo em menor, saiba, criança ou adolescente, menor primeiro. Na companhia, vou abreviar aqui, de maior de idade. Então veja, manter na mesma cela um menor, criança ou adolescente, na companhia de um maior de idade. Pô, caracteriza também uma figura equiparada aqui do artigo 21. De jeito nenhum pode. Além disso, nós temos também, e aqui eu vou aproveitar o esquema, a conduta de manter o menor em ambiente inadequado. Veja, não pode manter um menor de idade, criança ou adolescente, né, mais específico aqui para adolescente, em um ambiente inadequado, observado o Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que está lá no seu artigo 21. Notadamente, os artigos 94 e 123. Eles vão trazer ali algumas regras que falam sobre o ambiente adequado para qual o adolescente possa cumprir a sua internação. Então tem que observar o Estatuto da Criança e Adolescente, mas na prática isso aqui, para sua prova, memorize a letra da lei. Vai ser considerado crime figura equiparada do artigo 21. Veja, além disso, nós temos que falar a respeito do sujeito ativo. Aqui, sem maiores especificidades, né? Vamos dizer assim. Por quê? Sujeito ativo pode ser qualquer agente público com a atribuição de praticar a conduta típica. Beleza? Sem maiores detalhes aqui. Fechamos o crime do artigo 21. Muitos detalhes e eu peço que você fique muito atento ao texto da lei. Beleza?